Sebenta do Metal! Boas pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma Sebenta. Nesta edição eu vou-vos falar sobre alguns atalhos que costumo usar na produção musical no Cubase. Estes atalhos de certeza que existem noutros programas de edição que vocês possam usar, mas eu só conheço os do Cubase, depois é só uma questão de fazerem uma pesquisa no YouTube, deve de haver alguma coisa a falar sobre isto também. Os atalhos são bastante importantes para mim, pelo menos para criar mais facilidade na produção e edição do som. Em vez de clicar com o rato em cada ferramenta que queremos usar, podemos usar muito mais rapidamente teclas do teclado. Por isso, vamos lá. Aqui em cima nós temos as ferramentas que podemos usar no Cubase, mas podemos usar muito bem os números do teclado e algumas outras combinações de teclas para facilitar o processo de edição das faixas. Por exemplo, eu quero criar uma faixa em branco de MIDI aqui para a bateria. Posso ir aqui em cima, clicar no botão do lápis, clicar, arrastar e crio, e clicar aqui outra vez, aliás, na ferramenta de edição, e fica aqui com uma janelinha de MIDI vazia. Mas em vez de ir aqui em cima, arrastar, ir aqui em cima, mudar outra vez a ferramenta, o que podemos fazer é simplesmente clicar na tecla Alt e segurar, e automaticamente nós entramos em modo de desenho, desenhar faixas. Clicamos e arrastamos ao aguentar a tecla Alt e largamos o Alt depois no final e acabamos por criar na mesma essa tal faixa vazia. Mesma coisa funciona com o Alt para editar esta faixa. Vou só esticá-la um bocadinho. Imaginemos que quero fazer cortes aqui ao longo dos compassos. Clico no Alt e ao passar com o rato por cima dessa faixa, em vez de estar no modo de desenho, ele passa automaticamente para o modo de corte. E segurando sempre a tecla Alt, posso criar os cortes nas zonas que eu preciso. A mesma coisa funciona dentro da faixa de MIDI. Clicamos duas vezes nela e abre aqui o editor de MIDI e, por exemplo, nós temos aqui bombo e caixa. Imaginemos que quero criar uma linha de bombo aqui em tempo de colcheias e posso ir aqui acima, clicar no lápis, que é a ferramenta de escrever notas, e ir clicando uma por uma, que vai demorar uma eternidade. Posso também clicar e arrastar para criar notas mais longas. Mas há uma maneira muito mais rápida de criar, por exemplo, este padrão de, digamos, pedal duplo. Escolhemos a ferramenta de linha, clicamos aqui no início, arrastamos sempre no espaço da mesma nota, neste caso é o Dó. Ao largarmos, ele cria automaticamente estas colcheias todas. E se nós submetermos agora o play com o espaço, temos aqui o nosso bombo a bombar. Só que esse bombo agora está um bocadinho não muito natural, porque a velocity deste bombo está toda a 100. E nós, para criarmos mais naturalidade no som do bombo, temos que ter algumas variações de força. Como é que nós mudamos isso muito rapidamente? Ctrl A para selecionar tudo, ou então podemos clicar e arrastar com o rato para cima das notas que queremos usar, porque o Ctrl A seleciona tudo o que está dentro desta faixa MIDI. Vamos aqui acima a MIDI, funções, velocity, e aqui na janela da velocity temos variação e podemos criar uma variação, por exemplo, de 10%. Clico Process e agora, se repararem, mudou-me os volumes de cada vez que essa nota é tocada para valores ao calhas, random. Clicando Ctrl A ou selecionando tudo com o rato, selecionamos essas notas e, ao clicar aqui ao lado, nós podemos, arrastando para baixo, baixar esta diferença entre volumes. Agora acabou por quase que igualar, ou então puxando para cima acaba por aumentar um bocadinho mais a diferença de volumes entre as notas. Ctrl Z para voltar atrás, obviamente. Claro que podemos usar também as ferramentas básicas, que é o Ctrl C, Ctrl V para o copy paste, mas, por exemplo, falando do copy paste, vamos apagar isto daqui. Imaginemos que eu quero este padrão repetido várias vezes. Em vez de fazer Ctrl C, clicar aqui onde eu quero que faça a cópia e clicar Ctrl V,
Ele faz isso, claro. Nós podemos fazer isso de forma muito mais rápida. Selecionando tudo, clicamos Ctrl D e ela automaticamente copia para a frente tudo aquilo que nós tínhamos aqui, logo a seguir da última nota que nós tínhamos antes. Por exemplo, se esta nota for um bocadinho mais longa, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl D, ele vai-me colar desta nota para a frente tudo o que estava atrás. Este Ctrl D também funciona para copiar padrões MIDI que a gente tenha criado. Por exemplo, tenho aqui esta faixa MIDI e tenho aqui o bombo, né? E quero copiar isso durante X compassos. Tenho isto selecionado, é só clicar Ctrl D e todas as vezes que clicar Ctrl D ele vai colar sempre à frente uma cópia disto que nós tínhamos aqui. Imaginemos que queremos cortar esta nota em figuras mais curtas, como fizemos há bocado. Podemos usar a ferramenta da tesoura e clicamos no 3, passamos para tesoura, alinhamos aqui na primeira colcheia e ao clicar na tecla Alt e fazendo o clique, ele vai automaticamente cortar o resto dessa nota toda também em termos de colcheias. Volto atrás, por exemplo, se tirar o grid e se tiver esta nota selecionada, qualquer parte onde eu clicar aqui à frente nesta nota, ele vai-me cortá-la toda em partes iguais, igual ao primeiro bocadinho que eu tinha selecionado, sempre segurando a tecla Alt. E pronto, isso são algumas das ferramentas que eu costumo usar, alguns dos atalhos para facilitar o trabalho, tanto edição como criação de músicas. Espero que tenham gostado. Se me lembrar de mais alguma coisa entretanto, depois faço mais um vídeo. Vá, fiquem bem.